nossa entrevistada, Geralda Efigênia, já está presente na tela. Presente também a professora aposentada das redes públicas do Estado e do município de Natal, graduada em Ciências Sociais, a Rosália Fernandes. Bom, gente, Geralda Efigênia Macedo da Silva, ou Geralda Efigênia, como é mais conhecida, é natural de Cerro Corá, município que deve estar fazendo um friozinho bom, né, nessa época do ano, município da região do Seridó, mas saiu de lá muito cedo, viveu sua infância em Currais Novos e está radicada aqui em Natal desde 1980. Atualmente, Geralda é pedagoga, professora mestre na rede pública estadual de ensino, cordelista, membro da Academia Norte Rio-Grandense de Literatura de Cordel. Nessa condição, inclusive, ela prefaciou o Dicionário de Cordelistas Contemporâneos do Brasil, no ano passado, em 2020, e participou da coleção 10 Mulheres Potiguares, escrevendo poesias sobre Maria do Céu Fernandes, foi a primeira deputada estadual do Rio Grande do Norte, e sobre Elizabeth Nasser, uma socióloga destacada militante feminista. Como educadora, Geralda foi autora do projeto Poesia na Escola, a arte de ler e escrever em versos, desenvolvido em parceria com o mandato do ex-vereador George Câmara. E também foi autora do projeto de criação de cordeltecas nas escolas públicas do Rio Grande do Norte. Tudo bem, professora Geralda Efigênia? É uma honra recebê-la aqui no Bate-Papo 65. Seja bem-vinda. Obrigada, Cristian, Albérico, Rosália, Jean Varela, meus camaradas. Boa noite a todos, a quem estão nos ouvindo. É um prazer também para mim fazer parte desse bate-papo 65. Obrigada pelo convite. Professora, antes de passar a palavra aqui aos nossos comentaristas, que eles também atuam como entrevistadores, eu gostaria de fazer a primeira pergunta desse bloco. No mês passado, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou um projeto de lei que institui diretrizes de incentivo e de fomento à literatura de cordel nas escolas públicas e também nas escolas privadas do Rio Grande do Norte. Como educadora e cordelista, a senhora tem sido uma antiga defensora dessa diretriz. Inclusive, foi autora, como já citado aqui, de um projeto de alfabetização denominado A Arte de Escrever em Verso. Esse projeto ele teve uma experiência piloto na Escola Estadual Ari Parreiras, alfabetizando 38 crianças por meio de rimas e prosas, e essa experiência culminou, creio eu, com esse trabalho que a senhora está apresentando aí, a publicação de uma antologia literária infantil, que foi a primeira do Rio Grande do Norte, ainda em 2003. A minha pergunta é a seguinte: quais foram, em sua opinião, os passos necessários de serem dados até a transformação dessa proposta que a senhora vinha defendendo há tanto tempo, até a transformação dessa proposta em lei? Bom, a proposta em lei foi um presente que o Estado ganhou, né? Eu vou falar disso mais na frente. Mas os passos, eu vou elencar aqui rapidamente, foram passos que tiveram que ter persistência, controle, e a literatura de cordel venceu o pensar marginal que tinha no passado. E veio, ao longo dos anos, se instalando no gosto popular e no meio educacional. A persistência do que produzem, que se instalou e que se produzem a literatura de cordel, e o reconhecimento como patrimônio histórico nacional pelo IPAM, também foi outro caminho. Nacionalmente, a literatura de cordel, que sempre teve, mesmo que por pouco tempo ou por pouca palavra, mas ela se consolidou com esse reconhecimento do IPAM, né? E aqui no Estado, desde os anos 90, depois com a nova LDB, firmando presenças no currículo escolar, o Rio Grande do Norte vinha paulatinamente dialogando sobre a literatura de cordel. Em 2005, a Secretaria de Educação
ela fez uma reformulação do seu currículo por meio de um fórum, e nesse fórum já se constava, por meio de eixos temáticos, a literatura de cordel. Mas a literatura de cordel não era literatura pura e simplesmente. A literatura de cordel tendo o mesmo privilégio que a literatura erudita tem, que ela saia desse pensamento marginalista, assim como a literatura erudita tem, que também, nesse contexto, a literatura infantil também precisa ainda ter esse caminho que o cordel está percorrendo. Como eixo temático, isso foi trabalhado nas escolas da rede, mas não era só as escolas da rede estadual que trabalhavam. Exemplo disso foi o meu projeto Poesia na Escola, que era numa escola do município, a Escola Mareci Gomes. E também havia um projeto chamado CIPAB, que levava poesia também para as escolas de toda a rede municipal. Acho que Jean sabe falar depois sobre esse projeto. E, nesse sentido, vinha acontecendo, caminhando lentamente. E eu tive o privilégio de fazer parte desse processo da poesia, a literatura, porque trabalhar currículo, você trabalha com tudo, com todo esse material, com a poesia, a literatura, a leitura, porque sem a leitura não acontece as coisas, né? E lá na frente eu vou falar, noutra pergunta eu vou entrar mais em detalhe da leitura, e por meio disso, esse caminho vem chegando até, inclusive, o farto material escolar, porque quando se desenhou o currículo e se passou a trabalhar a literatura inicialmente no ensino médio, porque já existe a literatura lá, é mais fácil trabalhar, e em seguida no ensino fundamental, para que se pudesse chegar por meio da poesia. Em 2012, 2014, a gente eu vinha já trabalhando como a pessoa da secretaria que era chamada às escolas para fazer as oficinas de cordel, de poesia. Eu não só trabalhei cordel, trabalhei poesia. Tivemos fatos muito importantes. Esse percurso todo tinha que culminar nesse processo que hoje nós estamos comemorando, que é a lei. E um outro caminho muito importante foi que, agora, recente, 2017, nós construímos, enquanto gestora do ensino médio, e com a colega do ensino fundamental e a colega da Core, as professoras Lúcia e Rosângela, nós desagou as cordeltecas, aflorou. Por quê? Porque por esse caminho que já vinha sendo construído desde os anos 90, com o redesenho curricular, desagou as cordeltecas. E nós, no ensino médio, até apresentamos uma proposta de passar R$ 2.000 para a criação das cordotecas nas escolas. E aí foram projetos maravilhosos que apareceu, produção riquíssima dos estudantes. Eu tenho um farto material desse, porque eu fui em muitas escolas inaugurar as cordotecas, e, na verdade, o projeto de leitura que tomou a frente de tudo, creio eu que foi o caminho quase final para se chegar à lei, que a gente vai falar mais adiante. Ok. Importante esse depoimento. A lei que a nossa governadora sancionou, né? Isso, importante também, porque às vezes as pessoas consideram que a lei é o ponto de partida, mas na verdade ela representa um ponto de chegada, né, de muitas ações e o início de uma nova etapa. Eu quero aqui chamar agora a professora Rosália. Né? Boa noite, Rosália. A gente começa com você, que também foi, né, diretora do Combativo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação. Fique à vontade aqui para formular a sua pergunta à professora Geralda Efigênia. Boa noite, Christian. Boa noite, Carlos Albérico, Jean
e bem-vinda a nossa querida professora Geralda Efigênia. Eu tive a felicidade de participar em loco de uma apresentação junto com os alunos sobre esse trabalho de literatura de cordel. E a minha pergunta é o seguinte: de que maneira as escolas podem incentivar a literatura de cordel e quais podem ser os benefícios desses estímulos para os processos de ensino e de aprendizagem? Existem os caminhos, e tem uma coisa muito importante que é preciso que as pessoas tenham consciência. As escolas, elas possuem um currículo, inclusive nós estamos aí com o currículo Potiguar, de muito bom que se possa ter em um estado, contribuições excelentes, que consta também a questão da literatura e da literatura de cordel, mas consiste em fomento à prática da leitura. A gente precisa ter a compreensão que o cordel, ele não é descolado, ele é parte de um processo que consiste na leitura. Nesse sentido, a organização do trabalho pedagógico, em nível de rede, em nível de escola, é preciso que os coordenadores se coloquem junto aos docentes no trabalho de conhecimento e de como fazer chegar ao aluno. E isso eu falo não só da literatura de cordel, não poderia deixar de falar bem do currículo, que foi onde eu me tornei mestre. Desenhar currículo, trabalhar currículo e não deixar isolado, porque nenhum fato isolado faz educar. O que faz educar e o que faz aprender é quando você está em rede, porque ninguém é só, né? A gente é alguém quando a gente se torna próximo com alguém, e aí a gente consegue. E na escola tem esse trabalho. Então, a formação continuada também é um processo que faz com que chegue a acontecer a aprendizagem do que se propõe, eu estou falando em tudo, a prática social, a cidadania, os direitos humanos, isso tudo na essência. Então, eu tenho certeza que isso contribui para a aprendizagem de quem está na escola, seja o menino pequeno, o jovem, o adulto, e onde ele estiver para aprender. Então, creio que é isso que a gente precisa ter. O princípio é muito importante, e com isso tudo faz crescer ocorrer o que a gente precisa e pretende como tal. Ok, professora. Já a bola da vez é sua. Pode fazer sua pergunta à professora Geralda Efigênia. Professora Geralda, coisa boa revê-la. É importante demais tê-la aqui Obrigada, Jean. conosco. A professora Geralda é uma referência na literatura, na cultura. Quando eu falo com a professora Geralda, eu lembro de Mary Medeiros. Mary Medeiros e a professora Geralda eram uma dupla que fez grande trabalho junto com o Tovar, né? No trabalho da SPVA, CIPAV. Professora, e todo esse trabalho que a senhora relatou aí, inclusive, é um trabalho que é um combate a um certo preconceito, uma certa estigmatização em torno do cordel. O cordel como instrumento da cultura popular, de relatar uma história vivida, né? Eu lembro que o meu avô me declamava, eu era menino, tinha meus 7, 8 anos de idade, ele declamava para mim a história de Zé Gonçalves, que era de um vaqueiro que domou um boi azulado e casou com a filha do patrão. E até hoje eu tenho esse cordel lá em casa, que eu achei um dia desse, fui caçá-lo e acharam lá na casa do cordel. E assim, e até, como mesmo a senhora já relatou aqui, até pouco tempo, o cordel não fazia parte dessa, como instrumento pedagógico, né? Estava fora dessa caracterização. E aí eu pergunto, com essa chegada, né, com a ascensão do cordel como esse instrumento
o instrumento pedagógico, né? As cordeltecas, toda essa política pública que envolvendo um instrumento tão importante, como a senhora enxerga essa ascensão? Como a senhora enxerga a importância do cordel e como ele pode ir mais além, né? Como ele pode ir mais além na formação de novas gerações de poetas, ou mesmo na alfabetização de crianças e adultos? Sim, Jean, de certa forma nós já tivemos esse momento de que o poeta era o louco, o cantador de viola era o vagabundo. Eu sou filha de um repentista, meu pai foi cantador de viola, meu pai foi um sindicalista, e eu sei o que eu passei quando criança, por ser filha de um poeta repentista. Eu tive o período de discriminação, e o que eu fui fazer? Fui estudar. Eu fui estudar para saber o que era que as pessoas achavam de ruim. Por isso que hoje eu sou uma militante do cordel. Mas ele contribui não só no sentido de contar a história, como você relata tão bem aí do poeta Zé Gonçalves, um dos fundadores da SPVA, né? Não só ele relata fatos, mas ele também trabalha temáticas sociais que têm trazido nos estudantes, e eu tenho visto ao longo de 2009 para cá, eu venho andando o Estado tratando disso, e eu tenho visto que o cordel, a poesia, a leitura, em forma com as temáticas, em forma de poesia, de literatura de cordel, tem sido instrumento de mudanças, tem sido também visto como forma de trazer as apresentações no final de semestre, em abertura de eventos, e os jovens, eles têm gostado de ouvir a literatura de cordel. Nós sabemos que a literatura de cordel, ela é um processo, porque todo mundo aqui já conhece a literatura, sabe como se estuda na escola, e a literatura de cordel também tem seu histórico, mas ele tem um diferencial, a forma poética, a rima, a métrica, embora a gente tenha visto, e aí as academias que tratem disso, nós temos visto que hoje tem uma população, uma popularidade maior da literatura de cordel, porque as pessoas, eu não diria que passaram a amar, passaram a conhecer, e conhecendo tornou mais popular, por isso nós estamos com o que nós estamos vendo hoje. Eu tenho aqui vários cordéis de escolas que enviam para mim, de atividades docentes e atividades de estudantes. A escola Chico Ivo, ela tem um trabalho maravilhoso na literatura de cordel, com a professora Matilde. Eles falam, olha aqui, redes sociais, ou seja, os jovens, de onde quer que esteja, que comentem e fomentem de aluno, por meio das atividades propostas pela professora de língua portuguesa. Então, assim, eu creio que a literatura de cordel, ela tem feito, sim, o papel a que está se propondo. E aí vem a outra questão do próprio cordelista. Nós estamos tratando da rede, enquanto escola, porque enquanto escola se trabalha a questão didática, as sequências didáticas, os instrumentais que vão fazer a avaliação sobre isso, a forma, as orações, a métrica e as rimas de maneiras técnicas, mas esse fomento desperta no estudante, e ele vai, muitas vezes, sozinho ou em busca de instituições que façam com que ele possa colocar em prática essa aprendizagem. E assim como você, que jamais esqueceu, tem muita gente. Então, é importante a literatura de cordel,
a poesia e a leitura, sim. Ok, professor, obrigado. Nós estamos tendo umas falhazinhas no áudio, mas o principal, acredito, está sendo preservado. Alberto, a próxima pergunta é sua. O microfone detectou que eu ia conversar alguma coisa errada, aí ele já desliga automaticamente, como você já sabe, né? Mas, Christian, primeiro, boa noite aqui, um abraço carinhoso à querida Geralda Efigênia, professora Geralda. Obrigada, Alberto. Geralda, eu sou do interior, sou de Caicó, próximo lá da sua terra, né? Nós nascemos ali pelo Seridó. Eu sou daqueles que, quando vou ao interior, a primeira coisa que eu vou é na feira, comprar alguma coisa de barro, né? Porcelana, alguma coisa, e cordel. Aqui na casa do meu sogro, como meu sogro gosta muito de ler, eu passo para ele, né? É coisa que está se tornando rara, né? Inclusive. Mas, Christian, eu queria pedir permissão a você, porque tem uma pergunta aqui do internauta. Eu queria fazer essa pergunta, que no caso é uma dúvida, professora Geralda. E depois, Christian, se der tempo, eu faço a minha pergunta. Pode ser assim? Que eu achei interessante, professora Geralda, que é do Danilo Lucena. Ele diz o seguinte: professora Geralda, queria retirar uma dúvida de como e com quais metodologias o cordel pode ser bem trabalhado para o ensino-aprendizagem de fomentação à leitura no mundo EAD, no mundo do ensino à distância, né? A pergunta deu para entender, né, professora? Sim. Olhe, essas são as metodologias que o professor ou quem trabalha com isso pode ter, não é? Cada pessoa tem uma maneira. Por exemplo, eu trabalhei a literatura de cordel. Na verdade, eu trabalhei a poesia e eu estou sempre colocando a leitura, a literatura e o cordel, porque eu considero um companheiro do outro, e a leitura como o plano geral, o guarda-chuva, né? Então, assim, é possível, sim, trabalhar, é possível da maneira que você possa. Hoje nós estamos trabalhando, e eu já dei muitas aulas por meio do Meet, né? E eu sempre oriento, mas eu também fiz uma atividade dessa numa feira que aconteceu no interior aqui do Rio Grande do Norte, e eu levei um farto material de pesquisa e de fomento ao cordel, nesse caso, para que os coordenadores pedagógicos, era o público que eu estava trabalhando, eles pudessem repassar para os professores. E como não foi minha surpresa, quando uma coordenadora me ligou que estava se apropriando do que eu havia orientado na oficina que eu dei para esses coordenadores, de forma EAD ou remota. O EAD tem uma diferença porque o EAD vai um pouquinho mais longo e pode se fazer em módulo, e pode se repassar abrindo uma ferramenta online, né? Tipo o eProinfo, por exemplo, ou então a plataforma Moodle, que se pode organizar o curso ou que se propõe a fazer para que o aluno possa aprender via essas ferramentas. Isso é uma opção. Na outra é a forma remota, que se pode construir vendo, né? Porque no EAD, pela plataforma Moodle ou o eProinfo, a gente não tem o contato com o aluno, o contato é todo pela atividade da plataforma, mas no Meet não. No Meet nós temos a condição de trabalhar até os passos e as orações de um cordel. Então, é possível, sim, e vai depender da plataforma e da criatividade. Para a plataforma, você tem que construir uma estrutura para isso, né? E o que você quer que o seu aluno dê retorno. E no remoto, não, você pode, como a gente está sempre fazendo, eu tenho trabalhado desde a pandemia de forma remota, e nossas colegas, a gente discute, escreve, produz, faz reuniões, e tem dado certo.
E, assim, muitas escolas no Rio Grande do Norte têm feito esse trabalho remoto, e a gente pensa que a EAD, e nós temos conhecimento de que algumas redes têm feito esse trabalho com que se propõe e tem dado certo também. Eu não sei se respondi a pergunta. Isso, a pergunta do nosso internauta. Agora, Alberto, sua pergunta. Professora, tem muita gente aqui, muito ex-aluno, parentes seus, muita gente aqui no chat aí, mandando um abraço, mandando aí, felicitando você pela entrevista, agradecendo pelos seus esclarecimentos, isso é muito importante. Mostra o quanto você... Inclusive, Alberto, é importante dizer também que eventuais perguntas encaminhadas por escrito e não tratadas aqui, a gente vai encaminhar para a professora Geralda. Isso, exatamente, Cristian. Mas deixa eu fazer a minha perguntazinha aqui. Perguntazinha não, minha pergunta. Na verdade, ela teve uma colaboração também na nossa produção, professora. A formulação dela é o seguinte: a aprovação da lei, por si só, não garante que os seus objetivos eles sejam concretizados. Qualquer lei, ela se torna uma letra morta, vamos dizer assim, se não, evidentemente, não tiver as consequências, não é isso, professor? Então, assim, do seu ponto de vista, quais são os requisitos necessários para que, ou seja, de serem satisfeitos, para que as diretrizes previstas em lei, né, sejam de fato atendidas? Olhe, eu tenho sido muito procurado ultimamente por alguns secretários de educação do Estado. Eu até aqui mando um abraço para a professora Magali Holanda, lá do Doutor Severiano, que ela entrou em contato comigo e nós estamos conversando em relação aos projetos de literatura de cordel, e já passei a lei para ela estudar. O primeiro momento é estudar a lei é muito novinha, ela entrou dia 13 de julho, agora de 2021, a Lei 10.950. Eu fiquei tão feliz no dia que saiu essa lei, e muito obrigada, professora Fátima e Antenor Roberto, porque finalmente está oficializando o que nós já fazemos, né, na prática. Mas essa lei, ela trouxe uma novidade que a gente precisa começar a pensar nessa novidade e em todo o processo. Eu já li essa lei várias vezes e cada vez que eu leio, eu vejo que tem a necessidade de construções. Olhando assim, você diz, não, isso a gente está feito e pronto. Mas ela tem aqui instruções que vão ser precisas, não só a militância da literatura de cordel, mas as escolas em si, as redes, porque logo no artigo 3º da lei, o governo do Rio Grande do Norte, bem como os municípios, dentro dos seus espaços de competência legislativa, poderá criar diretrizes específicas para o fomento da literatura de cordel. Gente, o que é isso? De criar diretrizes, ou seja, construir, colocar no papel um plano para que essa atividade seja, de fato, feita a contento e trazendo uma identidade para o Rio Grande do Norte. Eu costumo dizer, as pessoas, quando falam em cordel, lá na secretaria, por exemplo, pedem diretamente no gabinete, mandam, agora não, porque nós estamos em pandemia, mas mandavam e eu ia à escola fazer as oficinas. Isso é o quê? Era uma identidade que eu criei. Eu, ao longo do tempo, me debrucei, pesquisei, criei material para isso, e, nesse caso, o Rio Grande do Norte passou a conhecer Geralda, poetisa, Geralda cordelista, Geralda Efigênia. E isso, o Rio Grande do Norte precisa fazer com que o Estado ganhe essa identidade,
não somente no sentido de identidade, de ter que mostrar que não é mais, que a literatura de cordel não é mais qualquer coisa, mas no sentido que o Estado tem esse fazer importante, e do estudante ou da pessoa que lê o cordel saber identificar e saber alinhar. Nós estamos passando um processo muito sério no Brasil com a falta de financiamento para a cultura, a identidade cultural aí se perdendo, as pessoas não conseguem alinhar uma coisa com a outra, por quê? Porque está precisando se constituir uma identidade que as pessoas consigam alinhar e aprender. E o cordel, ele tem essa capacidade de fazer isso, porque ele trabalha com os temas diversos. Eu mostrei aqui a vocês o que as escolas têm produzido com os seus estudantes, e são temas que faz com que esse processo social ele possa ser encampado de maneira que constitua-se em uma identidade, não só a identidade do cordel, mas a identidade que identidade o Rio Grande do Norte tem. Qual é a identidade cultural do Rio Grande do Norte? Qual é o processo identitário do Rio Grande do Norte? Isso nós vamos precisar construir com as diretrizes para que a gente possa também, no âmbito de pesquisa, saber amanhã ou depois dizer, ter o resultado desse processo identitário. E nesse sentido, eu faço parte do grupo Mulherio das Letras Zila Mamed, e nós temos dentro desse coletivo um núcleo de cordel, denominado Nati Cortez, que já estamos nos propondo a estudar a lei para também começar a fomentar isso em todo o Estado, porque nós precisamos ter essa identidade, não só a identidade da literatura de cordel, mas uma identidade de pessoas leitoras, o Estado que mais lê, o Estado, a gente precisa ter, né? E sair desse... O Nordeste é ruim, o nordestino é não sei o quê. A gente precisa sair disso e ter a identidade. E o cordel, ele pode, sim, fazer esse tipo de ação. Muito ok, bem, professora. Geraldo. Preciso fazer aqui um esclarecimento, né? Uma das razões do nosso programa se chamar Bate-Papo 65 é porque ele, em tese, tem aproximadamente 65 minutos de duração. Então, a gente já está se aproximando, na verdade, já estouramos esse tempo e, obviamente, estamos nos aproximando da reta final. Portanto, após a sua resposta à próxima pergunta, a senhora já pode também aproveitar para fazer as suas considerações finais, tá certo? E essa próxima pergunta eu vou tomar a liberdade aqui de fazer. A senhora prefaciou o Dicionário de Cordelistas Contemporâneos do Brasil. Inclusive, a senhora mostrou aí, né, a capa, né, para nós aqui. Foi lançado no ano passado. A senhora poderia nos dar uma panorâmica, assim, muito rápida, da produção norte-riograndense e da importância dessa produção potiguar no contexto nacional? Nós temos, no estado do Rio Grande do Norte, oficializada, que teve financiamento para isso, 146 cordeltecas, e estas, por sua vez, com produções. Como eu falei lá no início, eu tenho um farto material produzido pelos estudantes. A olho nu, assim, eu não corrigi todos, mas é importante que se diga que alguns não estão com a rima e a métrica a contento que isso se discute na academia, mas eles estão com a oração perfeita e com as temáticas de cunho social, gritando a necessidade que as escolas, os estudantes, as pessoas precisam da leitura, da compreensão desta.
o Rio Grande do Norte tem tido uma boa produção literária, sim. A prova é o dicionário que vários cordelistas participaram, inclusive eu, né, que tive esse prazer de ter recebido o convite da editora para que pudesse prefaciar, isso muito me orgulhou, e também estamos organizando a literatura, o dicionário de cordelistas das mulheres potiguares, e as que aqui residem, que não são, mas que residem. E, fora isso, nós também temos a vasta produção literária em cordel, então, assim, nesse sentido, eu tenho conversado com colegas da educação no país, alguns estados, na época que eu coordenava o ensino médio, tive o privilégio de conhecê-los, os coordenadores de ensino médio de todo o país, e tenho conversado com eles e falado sobre isso, inclusive passei os projetos para que eles pudessem fazer no estado, e a gente, nós temos produções bilionárias no Rio Grande do Norte, até mesmo com nossos cordelistas sendo exemplo de trabalhos em São Paulo, como é o caso da cordelista Rosa Regis, que o Estado trabalhou, né, como cordelista, a produção aqui do Rio Grande do Norte. Então, eu posso depois quantificar para que a gente possa dizer mais na frente, mas que nós estamos de parabéns, sim, com a nossa produção. E eu agradeço o convite, estarei sempre à disposição do movimento, de quem me procurar, porque eu amo o que faço. E a literatura de cordel e a educação e a cultura, para mim, eu acredito que é quem muda o sujeito. Muito obrigada. Professora Geralda Efigênia, pedagoga, professora da Rede Pública Estadual de Ensino, cordelista, muito obrigado. Foi um prazer tê-la conosco aqui no Bate-Papo 65. E a gente espera poder contar com a sua participação, sua presença em outras oportunidades. Obrigado também, Carlos Albérico, Jean Varela, Rosália Fernandes. São 19 horas e 26 minutos. Nós chegamos ao final dessa 15ª edição do Bate-Papo 65. Quero aqui agradecer a audiência de todos vocês que nos acompanharam. Se você gostou, mais uma vez a gente pede, dá uma curtida aqui embaixo, se inscreva em nosso canal, isso vai ajudar a gente a levar informação e opinião a um número cada vez maior de pessoas. O Bate-Papo 65 vai ao ar todas as quartas-feiras, das 18 horas às 19h05, 19h10, 19h15. É um bate-papo com aproximadamente 65 minutos de duração. A gente conta com a audiência de vocês, um abraço e se cuidem. E vida longa ao Bate-Papo 65.